para tempos de guerra, a esperança é vermelha. Esse é o nome que a tendência petista, a articulação de esquerda, escolheu para sua tese na disputa do 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores. Esse também é o nome desse podcast, um instrumento que foi pensado para servir de diálogo com a militância petista, de discussão e de preparação para o nosso Congresso. Ele é feito simplesmente por meio de troca de áudios de WhatsApp. Esses não são vazados, muito pelo contrário. Esses são enviados por militantes espalhados por todo o país. E ao longo dos próximos dias, semanas e meses, vamos utilizá-lo muito para fazer muito debate político. Eu sou o Patrick e vou estar conduzindo esse debate junto com vocês. Nessa troca de mensagens que acontece entre os dias 5 e 6 de julho, a gente vai conversar com o companheiro Walter Pomar, que é pré-candidato a presidente nacional do PT, e com a companheira Natália Sena, que é integrante da direção nacional do partido. A gente vai conversar sobre o debate de estratégia no Congresso do PT, bem como o calendário que o Congresso apresenta. A gente conta ainda com a participação da companheira Sônia Fardim, pesquisadora e historiadora, em uma crítica sobre o documentário Democracia em Vertigem, que estreou no último dia 19 de junho na Netflix. E informo também que o fundo musical desse podcast é de composição, produção, edição de Sandro Regueira, companheiro militante do PT de Alagoas, com a participação do instrumentista Mila do Acordeon. E a primeira pergunta, creio que não pudesse ser outra, que não... Walter, por que o PT está realizando o seu 7º Congresso nesse ano de 2019? Ele está acontecendo atrasado, antecipado, ou de fato é o melhor momento para que a militância petista possa discutir os rumos do nosso partido? Patrick, oi Natália. Olha, tem várias maneiras de responder a tua pergunta, Patrick. Uma delas é que a situação brasileira mudou profundamente, desde que houve o golpe contra a presidenta Dilma, desde que houve a condenação, a prisão e a interdição da candidatura do Lula, desde que houve a eleição de Jair Bolsonaro a presidente da República. E a mudança é tão profunda que torna necessário que toda a esquerda brasileira, em particular o PT, reformule a sua linha política, aquilo que a gente chama de estratégia política, ou seja, o nosso caminho para o poder, o nosso caminho para as transformações que queremos fazer no Brasil. E o mecanismo que um partido político utiliza para reformular a sua linha com essa profundidade é o Congresso, é a convocação de um Congresso do partido. O partido realizou recentemente o seu 6º Congresso Nacional, onde ele deu início ao debate acerca da necessidade de uma nova estratégia, mas foi só o início e sempre enfrentando o mesmo problema que a gente está enfrentando agora, a saber, o grupo que controla o Diretório Nacional do PT é avesso a fazer qualquer debate a sério, de balanço sobre o que ocorreu, e é avesso a fazer qualquer debate a sério sobre a necessidade de reformular em profundidade a linha política do partido para enfrentar os novos desafios colocados. Claro que há, dentro desse grupo que controla o Diretório Nacional do PT, indivíduos, setores que percebem a necessidade de fazer uma discussão mais profunda, que percebem a necessidade de reformular a linha. Mas essa posição não é majoritária entre eles, nem na teoria e muito menos na prática. Na prática prevalece a inércia. Por isso é muito importante que o partido esteja realizando o seu 7º Congresso, mas não é garantido que desse 7º Congresso surja um novo programa, uma nova estratégia, uma nova maneira de funcionamento do partido. Isso vai depender do debate político e vai depender de que nós, que defendemos a necessidade dessa nova linha, consigamos convencer a maioria dos filiados e das filiadas ao PT. Walter, você disse que a situação do Brasil mudou bastante e citou variáveis dessa mudança.
Tu disse também que é preciso considerar essas mudanças e que é preciso que a esquerda e o PT em particular mude de estratégia. Bom, mas para isso é preciso que a gente faça algum tipo de balanço, até para não incorrer nos mesmos erros. Em relação ao PT, qual que é o balanço que deve ser feito acerca da atuação do partido, especialmente desde 2003, nesse 7º Congresso? Veja, balanço da atuação do PT desde 2003, obviamente tem como um dos seus aspectos principais o balanço dos governos Lula e Dilma. Por outro lado, ele deve considerar o que ocorreu no mundo nesse período, o que ocorreu na América Latina nesse período. Então, uma resposta de conjunto a essa questão do balanço demandaria um certo tempo. Eu vou me limitar aqui a um aspecto que eu considero estruturante, digamos assim. Desde 2003 até o impeachment, a orientação que prevaleceu no partido e que se traduziu nas várias dimensões da atuação partidária com destaque para o governo foi a ideia de que era possível transformar o Brasil, era possível elevar de maneira muito significativa as condições de vida do povo brasileiro, ampliar de maneira muito relevante as liberdades democráticas, fortalecer de maneira muito sólida a soberania nacional e a integração regional, mudar o lugar do Brasil no mundo, essencialmente através da implementação de políticas públicas, sem reformas estruturais, sem tocar no capitalismo, sem tocar no poder econômico e político dos capitalistas, sem alterar as condições mais gerais de propriedade e de poder existentes na sociedade brasileira. Essa visão que jogou todas as nossas energias para o terreno das políticas públicas, deixando de lado a questão das reformas estruturais, da propriedade e do poder, essa visão se revelou equivocada. Equivocada não no sentido de que nós não tenhamos conseguido fazer mudanças importantes. Claro que fizemos. Claro que para uma parcela do povo brasileiro, o período dos governos Lula e Dilma foi um período de melhoria expressiva, como agora fica mais do que claro quando, com os governos Temer e Bolsonaro, se está desfazendo aquilo que fizemos. Quando eu digo que essa visão estruturada por políticas públicas é equivocada, eu quero dizer algo mais de fôlego. Por mais mudanças que a gente tenha conseguido implementar através desse mecanismo, essas mudanças não se revelaram profundas o suficiente para se tornarem permanentes, para se tornarem de longa duração, que é o que a história permite de permanente. Veja, as mudanças que são necessárias num país como o Brasil, que há séculos vem perpetuando desigualdade social, conservadorismo político, dependência externa, elas têm que ser muito profundas, elas têm que ser muito radicais. Elas exigem revolver as estruturas de propriedade e poder existentes no Brasil. Não basta política pública. Esse é, na minha opinião, um dos balanços fundamentais da nossa experiência desde 2003. E ele se materializa, ou se desdobra, em outros aspectos. É evidente que a lógica das políticas públicas era acompanhada da ideia de basta ser governo, não é preciso ser poder. É evidente que a lógica estruturada por políticas públicas trazia implícito que era possível fazer uma aliança estratégica com a classe dominante, ao invés de considerar o conjunto da classe dominante brasileira como inimiga da classe trabalhadora. É óbvio que essa visão estruturada por políticas públicas, ela deixava de lado a questão do socialismo, quando para nós superar o capitalismo é uma das condições necessárias para que se consiga fazer do Brasil um país que garanta para o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras condições dignas de vida. Natália, esses temas que a gente está comentando, balanço e estratégia, eles vão fazer parte da programação do 7º Congresso?
Os temas que serão debatidos no Congresso são conjuntura nacional e internacional, programa, estratégia, tática e organização partidária. Fica evidente, então, que há um interesse em não se colocar o debate sobre o balanço na programação do Congresso, mas evidentemente que nós devemos fazer essa discussão, em especial no debate sobre estratégia. A gente vai colocar profundidade nesse debate de estratégia para o Congresso, Natália? A articulação de esquerda está preparando uma tese intitulada Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, e teremos chapa e candidatura própria à presidência em diversos estados e nacional. Faremos campanha no país inteiro, participaremos de todos os debates entre as chapas, e a principal questão que enxergamos como necessária de ser aprofundada no debate do Congresso é a necessidade de mudança da estratégia partidária. Então é dessa forma que a gente pretende contribuir para os debates no Congresso. Mas então, Walter, a gente vai colocar esse debate na mesa e vamos apresentar uma tese para discutir isso. Mas você acha que o 7º Congresso deve, de fato, apresentar uma mudança de estratégia para o PT? Como eu já disse antes, né, mudaram as condições estratégicas da luta de classes no país. Né? De 1989 até 2014, havia um ambiente político no país que supunha que quem ganhasse as eleições governava. Depois que a classe dominante perdeu pela 4ª vez seguida a eleição presidencial em 2014, a classe dominante decidiu mudar de orientação e passaram a não aceitar mais a possibilidade de que o PT governasse o país e se lançaram ao golpe. E essa opção pelo golpe não é algo passageiro, não é alguma coisa pontual. Na verdade, reproduz um comportamento que a classe dominante já teve em outros momentos da história do Brasil, em que forças democráticas, nacionalistas, populares tiveram influência no governo federal. Quando isso ocorreu na época do governo eleito de Vargas, de 50 a 54, elas foram para o golpe. Quando isso ocorreu na época do governo João Goulart, elas foram para o golpe. E agora, novamente. Portanto, essa mudança nas condições estratégicas da luta de classes no país impõe à esquerda brasileira uma mudança de estratégia. Além disso, há algo ainda mais profundo, que é, uma vez vitoriosos no tríplice golpe, as classes dominantes estão aprofundando o caminho da dependência externa, da redução dos direitos sociais e da redução das liberdades democráticas, jogando o Brasil de volta a uma situação como a que nós tivemos na década de 20 do século XX. Isso também é uma mudança profunda nos termos, no ambiente em que se trava a luta política no país. E, portanto, também exige uma mudança de estratégia. E a própria situação internacional é completamente diferente. Então, por todos esses fatores, né, fatores vinculados à ordem internacional, fatores vinculados à formação socioeconômica no Brasil, fatores vinculados ao padrão da luta de classes, é imprescindível formular uma nova estratégia, formular um novo caminho da classe trabalhadora brasileira para o poder. Vamos lá, Walter. Se a situação no mundo mudou, se a situação no Brasil mudou, se o comportamento da classe trabalhadora e da classe dominante também mudaram, qual tem que ser a estratégia que o PT tem que adotar para esse próximo período? Então, Patrick, essa questão que você me pergunta sobre qual deve ser a estratégia do PT para o próximo período, eu posso dar uma resposta simples ou uma resposta mais longa. Vou começar pela versão simples, né? Por que nós precisamos de uma nova estratégia? Porque a estratégia adotada pelo PT no período 1995 até hoje, ela se revelou eficiente para o PT disputar eleições e conquistar governos e implementar políticas públicas, mas não se revelou eficiente para o PT se manter no governo, para o PT perpetuar e aprofundar essas políticas públicas, nem se revelou eficiente para converter essas políticas públicas em alavanca para transformações estruturais,
permanentes na sociedade brasileira. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual a gente precisa de uma nova estratégia, né? A anterior não permitiu ao partido atingir o conjunto dos seus objetivos. O segundo motivo pelo qual a gente precisa de uma nova estratégia é que as condições em que nós atuamos no período anterior se alteraram profundamente. As condições internacionais, as condições nacionais e as condições do próprio PT. Essencialmente, a classe dominante brasileira não aceita mais que nós disputemos eleições e conquistemos governos e usemos os governos para fazer políticas públicas que elevem substancialmente as condições de vida do povo. O sentido mais profundo do golpe é esse. Portanto, a gente precisa de uma nova estratégia também por isso. Não apenas porque a estratégia anterior não permitia alcançar os objetivos, mas porque a estratégia anterior pressupunha condições que não existem mais. Qual a estratégia que a gente deve colocar no lugar da anterior? Primeiro, uma estratégia organizada pelo objetivo de fazer do Brasil um país socialista. Segundo, uma estratégia organizada pelo objetivo de conquistar o poder. Terceiro, uma estratégia organizada pela compreensão de que o conjunto dos grandes capitalistas brasileiros são inimigos da classe trabalhadora. Não tem nenhum aliado, nenhum setor aliado nosso. Essa é digamos assim, essas são as linhas gerais da estratégia do PT para o próximo período. Agora, isso tem que se materializar num conjunto de ações políticas no plano da organização da classe trabalhadora, das ferramentas políticas e sociais da própria classe, no plano da luta cultural, no plano da luta político-eleitoral, no plano da luta político-social, na ação nossa dentro e fora do aparato do Estado, na concepção que a gente tem sobre como é que se conquista o poder, e aí isso tudo faz parte da versão longa da resposta a qual eu fiz referência no início. Massa, Walter, obrigado. Eu acho importante agora que a gente repasse no detalhe o calendário do Congresso. Natália, tem como tu nos passar no detalhe como vão funcionar as etapas municipais, estadual e nacional, quando vai ser? Porque ao longo de todo o processo e nesse período que o debate de estratégia vai estar presente. A etapa municipal é o PED, o Processo de Eleições Diretas, que vai acontecer no dia 8 de setembro e vai eleger as direções e presidências municipais e zonais, além das chapas de delegados aos congressos estaduais e ao nacional. Ou seja, no PED a gente vai votar na direção municipal e zonal e vamos eleger os delegados que vão compor os congressos estaduais e o Congresso Nacional. Do dia 8 de julho até o dia 26 de julho, acontecem as inscrições das chapas de direção municipal e zonal e das chapas de delegados estaduais e nacional. Ou seja, entre 8 e 26 de julho, a gente vai estar inscrevendo as chapas que serão votadas no PED, de 8 de setembro. Depois do PED, em agosto, de 12 a 21 de agosto, é o período de inscrição das chapas e candidaturas à presidência estadual, sem prejuízo de inscrição até o primeiro dia do Congresso, que é 19 de outubro. Os congressos estaduais vão acontecer nos dias 19 e 20 de outubro. E em setembro, de 15 a 25 de setembro, acontecerão as inscrições das chapas de direção e candidaturas à presidência nacional do PT. No caso, assim como nos congressos estaduais, as inscrições também poderão ser feitas até o primeiro dia do Congresso Nacional, que é o dia 22 de novembro. A direção nacional e a presidência nacional do PT vão ser eleitas no Congresso Nacional por delegados votados no PED de 8 de setembro, e o Congresso vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de novembro. De uma forma ou de outra, todos os filiados e filiadas do PT poderão participar do 7º Congresso. O filiado vota nas chapas estaduais e nacionais. Por isso, mesmo que ele não seja eleito delegado, nem esteja compondo nenhuma chapa, poderá votar nas chapas e assim participar do Congresso através da chapa em que votou. Quanto às contribuições financeiras, não serão exigidas contribuições do filiado padrão para poder votar, apenas para estar em uma chapa, ou seja, ser votado. Quem precisa estar em dia de toda forma com as suas contribuições financeiras são os dirigentes, ocupantes de cargos políticos e cargos comissionados, que tanto para votar quanto para serem votados precisam estar em dia com as contribuições financeiras ao partido.
Natália, e a gente, hein? A articulação de esquerda. A gente vai ter chapa, vai ter candidatura nacional na disputa do Congresso do PT? A articulação de esquerda terá uma chapa nacional, com o mesmo nome da nossa tese, Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, e também teremos candidatura própria à presidência do PT. O companheiro Walter Pomar será o nosso candidato a presidente nacional do PT. Por que esse nome, Walter? Por que a gente está indo para a disputa do Congresso do Partido apresentando uma tese que possui essa denominação? A gente tem utilizado essa frase, a esperança vermelha, desde o PED de 2005, né? Para deixar claro que, para a classe trabalhadora brasileira, né, o caminho do futuro é um caminho que vai para a esquerda, né? É um caminho que está vinculado ao socialismo, está vinculado à revolução, está vinculado à tradição de lutas da classe trabalhadora brasileira e mundial há séculos, né? Em 2015, quando nós fizemos um congresso de articulação de esquerda, nós passamos a falar de tempos de guerra, para dizer que a classe dominante tinha inaugurado uma nova etapa no enfrentamento da classe trabalhadora no Brasil. Tinha se interrompido aquela época de enfrentamento, entre aspas, pacífico, e no lugar tinha entrado em cena um enfrentamento duro, né? O enfrentamento golpista. Na época muita gente tirou sarro, disse que a gente estava exagerando, e a verdade é que nós tínhamos a mais absoluta razão, né? Agora a gente está juntando essas duas ideias, essas duas frases, né, numa só afirmação, né? Se a esperança é vermelha em geral, em tempos de guerra, muito mais, né? Em tempos de guerra, a gente precisa muito mais de esperança e precisa ter muito mais clareza sobre o objetivo final que a gente persegue. Daí essa ideia de chamar a nossa tese de Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Valeu, companheirada. E agora a gente vai contar com uma crítica da companheira Sônia Fardim sobre o documentário Democracia em Vertigem, que estreou no último dia 19 de junho na Netflix. Democracia em Vertigem é o mais recente filme sobre o golpe no Brasil. Um filme produzido por Petra Costa, uma documentarista consagrada com críticas internacionais. O filme, disponível pela Netflix desde julho, teve primeiro uma carreira internacional, participou de festivais e só depois foi disponibilizado pela Netflix para o mercado brasileiro. Sem dúvida, é uma obra cinematográfica muito bem feita. A autora domina a técnica, a estética e os recursos para a produção de documentário. Inclusive, ela faz uso de um recurso que é a narrativa em primeira pessoa, que causa grande empatia com o público, para colocar sua argumentação e a sua construção sobre as razões que levaram ao atual estado de desmonte da democracia brasileira. Embora se assuma como uma pessoa que vem de uma trajetória de esquerda, familiares ligados ao campo democrático e uma atuação nesse setor, muitas vezes a sua argumentação ela se torna um pouco porosa de argumentos do campo conservador. Um deles é a própria argumentação de que o impeachment se deu pela incapacidade da presidenta Dilma de dialogar e de realizar uma política de boas relações com o Congresso. Há também no filme momentos em que uma certa superficialidade aparece no tratamento de alguns temas que são muito importantes. Quando, por exemplo, ela pergunta se o então candidato derrotado Aécio Neves saberia o que estava fazendo quando pôs em xeque a vitória e a continuidade do segundo mandato de Dilma. Me parece importante também destacar, como uma crítica ao nosso campo de uma forma geral, um aspecto que é o seguinte: existem vários filmes realizados sobre esse tema nesse último período. Alguns, inclusive, com uma abordagem muito parecida com a de Petra. Outros que ampliam, que aprofundam muitas questões em que ela simplesmente
sobrevoa. Mas nenhum destes conseguiu tanta debate, tanta inserção e tanta visibilidade no nosso campo, no campo da esquerda. Enfim, não tiveram o mesmo acolhimento que este filme de Petra, que conseguiu ser acolhido e apadrinhado pelo Netflix, conseguiu. O que nos faz pensar que nós ainda também ficamos subordinados e, de certa forma, nos colocamos como condicionados ao olhar que esses grandes aparatos de difusão cultural, como Netflix, nos oferecem. Acho importante aqui destacar 3 dessas produções que podem ampliar o nosso olhar sobre o que vem acontecendo no Brasil e, principalmente, sobre produzir narrativas documentais sobre o tema. Eu destaco aqui Excelentíssimos, de Douglas Duarte, uma produção muito honesta, que faz um panorama muito detalhado sobre a atuação do Congresso Nacional para o golpe. Outro é El Ódio, de Andrés Salari, um documentário que aprofunda a discussão sobre o fascismo, a construção do fascismo e a construção do ódio na sociedade brasileira. E A Esquerda em Transe, de Renato Tapajós. Renato, um documentarista consagrado, que também imprime a marca da sua trajetória desta militante nos seus filmes e que realizou de 2014 até 2017 um acompanhamento, debates em torno dos dilemas da esquerda brasileira no período. Bom, fica aqui a dica e acho importante ver esses filmes e procurar outros que nos ajudem a debater esse nosso período. A gente agradece a todo mundo que participou. Informo que nosso programa vai estar disponível no WhatsApp, mas também no YouTube e nas páginas da campanha Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Procure-nos no Facebook, Twitter, no Instagram e em breve também em qualquer agregador de podcast. Saudações, Lula livre!